Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão. Dado adiantada a hora, considero lida e aprovada a ata da sessão anterior. Solicito à senhora secretária deputada Maria Antônia a leitura dos expedientes. Ofício número 71, a Sua Excelência, senhor deputado Ney Amorim, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Assunto, requerimento número 5, senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente em atenção aos termos do ofício número 58 dessa Casa Legislativa e após manifestação da CESACRE, encaminha a Vossa Excelência o ofício número 268 em anexo, referente ao requerimento acima citado. Atenciosamente, Andrei Holanda, procurador do Estado, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil. Memorando número 1, de 13 de abril de 2016, ao senhor Ney Amorim, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Assunto, intervenção cirúrgica. Por ocasião de exames realizados anteriormente, detectou-se a necessidade de uma intervenção cirúrgica de colecistectomia. A mesma está agendada para esta quarta-feira, dia 13 de abril. Peço a compreensão e abono das faltas. A documentação comprobatória seguirá em breve. Atenciosamente, o Wendy Lima, deputado estadual. Indicação número 77. Indico na forma regimental a mesa diretora, de acordo com o que dispõe o artigo 69 do regimento interno desta Casa, que seja encaminhado ao senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo, secretário de Estado da Fazenda do Acre, Cefaz, solicitando a realização de um encontro com palestras em Brasileia, com a participação dos municípios da região do Alto Acre, para ampliar as discussões relacionadas ao ICMS. Sala das sessões, deputado Francisco Cartacho, deputada Leila Galvão. Indicação número 78. Indico na forma regimental a mesa diretora, de acordo com o que dispõe o artigo 69 do regimento interno desta Casa, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Marco Antônio Brandão Lopes, secretário de Estado de Educação e Esporte, solicitando a climatização e a implantação de internet na Escola Estadual Belo Porvir, no município de Epitaciolândia. Sala das sessões, deputado Francisco Cartacho, deputada Leila Galvão. Indicação número 79. Indico a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com fulcro no artigo 69 do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, que seja encaminhado ao governo do Estado do Acre para que a Secretaria de Pequenos Negócios do Acre providencie curso de capacitação e equipamentos para os moradores do bairro Panorama, no município de Rio Branco, Estado do Acre. Sala das sessões, deputado Francisco Cartacho, deputado Genilson Leite. Projeto de lei número 40, dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação em site eletrônico oficial das listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde. Sala das sessões, deputado Francisco Cartacho, deputado Nicolau Júnior. Projeto de lei número 39. Dispõe sobre a realização de exames oftalmológicos, otorrinolaringológicos e testes vocacionais para os alunos da rede estadual de ensino. Sala das sessões, deputado Francisco Cartacho, deputado Nicolau Júnior. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Maria Antônia. Essa presidência declara aberto o pequeno expediente e concede a palavra ao nobre deputado Antônio Pedro. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos nesse pequeno expediente. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da casa, povo da galeria, pessoal que nos assiste pelo
TV Aleac, bom dia a todos. Venho nessa manhã aqui na tribuna falar a respeito das cobranças de ICMS alto, dos problemas que o comércio está passando, está enfrentado. Eu lendo aqui nas páginas dos jornais nessa manhã, tem uma nota dizendo: comércio amarga a segunda maior perda do ano no Acre. Então isso é preocupante para nós. E diz assim: comércio amargou uma retração de 8,5% nas vendas em fevereiro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados divulgados ontem fazem parte da pesquisa sazonal do comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, nós vimos que aqui, segundo o IBGE, o comércio teve uma perda de 8,5%. Isso significa que vendeu menos em comparação aos outros anos. Então, é um prejuízo que o comércio vem enfrentando, consequentemente, por causa da crise que tem se alastrado no nosso país. E por mais nós ainda vemos a cobrança insistente do governo de criar mais impostos, ICMS, aumentar mais ICMS, e não ver a situação que passa o pobre do comerciante. Principalmente eu falo da minha região do Alto Acre, que o ano passado, com a alagação, ali em Brasileia, Pitaciolândia, Chapuri, sofreu com uma grande enchente. Grandes prejuízos os comerciantes tiveram. E aí, esperava que o governo desse algum incentivo para aquelas pessoas que passaram por mais de 30 dias com seu comércio fechado, muitos outros deles que não conseguiram mais voltar para o mesmo estabelecimento. E aí o que se vê é cobranças e mais cobrança de impostos. E ainda mais, o parcelamento que se tinha no pagamento do ICMS, da entrada de mercadoria, tinha parcelamento de 3 até 4 parcelas. Hoje, é reclamação geral dos empresários que não parcela mais, tem que pagar, na entrada da mercadoria praticamente tem que pagar o imposto logo total. Muitas vezes a mercadoria nem entrou na loja e você já tem que pagar o imposto. Isso é um absurdo, não ter-se uma consideração com os pobres empresários, que deveria ser respeitado e ter um compromisso com esses comerciantes que geram emprego, que geram renda para o nosso Estado. E o que a gente observa, que ninguém faz nada por essa classe e vem sofrendo amargamente. Muitas empresas já fecharam as suas portas. Nós vemos que no país são mais de 100 mil empresas já fecharam as suas portas. E aqui no Acre não é diferente. Tem muitas empresas fechando e muitas pessoas estão em situação difícil, não estão conseguindo pagar as suas contas, endividadas nos bancos e não conseguem superar. O arroxo é geral e aí o governo ainda faz mais ainda, cobrar mais imposto, inventar mais novos impostos, querendo sugar essa classe que gera emprego, que gera renda. Então fica aqui o meu repúdio. Pedimos ao nosso governante que dê uma olhada para os comerciantes, os empresários que geram emprego, que geram renda, precisa ser tratado com mais carinho. Era essas as minhas palavras por hoje e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Pedro. Essa presidência concede a palavra ao nobre deputado Weber Machado. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos nesse pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos os amigos que estão na galeria, a toda a querida imprensa que se faz presente na manhã deste dia. Mas, senhor presidente,
Deputado Antônio Pedro, Vossa Excelência está aberto de razão. O pilar da nossa economia hoje do nosso Estado ainda são os empresários. Se os empresários continuarem a vivenciar esse caminho que está chegando até eles, isso aqui vai virar um caos. Porque se hoje nós já estamos conseguindo sobreviver, ainda é custa dos nossos empresários. Viu? Vossa Excelência tem todo o nosso apoio. Mas, senhor presidente, confesso que é com muita tristeza que venho aqui nesta manhã. Porque nós temos travado aqui nesta casa um debate duro, um debate firme pela segurança da nossa população, do nosso Estado. Que está órfã, que está sem esse direito que a nossa Constituição afirma. Ontem, para minha surpresa, quando recebi a primeira ligação de várias, porque eu tenho dito que eu não gosto de olhar para trás, porque nós perdemos de enxergar o futuro. E aqui, quando a gente vê um retrocesso desse, aonde, deputado Chagas? Nós tínhamos era que estar fazendo investimentos na segurança, para que a população tivesse mais um pouco de tranquilidade, porque hoje a população vive encarcerada e os criminosos vivem soltos. Para minha surpresa, eu vi publicado no Diário Oficial de ontem o fechamento dos postos policiais na Vila do V, no município de Porto Acre, e na Vila Campinas. Somente na Vila Campinas tem 8.000 habitantes. Isso aqui é um retrocesso grande. Isso aqui mostra que tem alguma coisa errada. Porque isso aqui faz parte de, pelo menos, do trabalho de um governo que queira ser pelo menos mínimo no nosso Estado, que é a saúde, as garantias da saúde, da segurança, da educação e da infraestrutura. Isso é um momento de tristeza, onde diz que, considerando a necessidade de adequada redução de custos, aliada à razoável alocação dos recursos com vistas a otimizar o uso desses recursos e assegurar uma prestação de serviços satisfatórios. Quer dizer que vai tirar os postos policiais da Vila do V e da Vila Campinas e vai prestar um serviço satisfatório? Como que isso pode acontecer? Como é que vai prestar um serviço satisfatório se está retirando uma garantia da nossa população? Eu não consigo entender. Considerando que, diante desses motivos, essa instituição não tem condições de manter em funcionamento os postos policiais da Vila do V e do município de Porto Acre e da Vila Campinas no município de Plá de Castro. Eis que não se justifica a manutenção de duas edificações que estão gerando despesas consideráveis e onerando o Estado. Nós não podemos aceitar isso. Considerando que o baixo efetivo policial que é possível alocar a essas unidades não confere sequer um caráter preventivo e ostensivo de policiamento da localidade, além do que não é essa atribuição constitucional, como que não é? Se tiver um policial, a população vai até ele. Considerando que para a sociedade é muito mais proveitoso que esses espaços sejam ocupados por outros órgãos ou entidades que deles necessitem. Isso aqui é brincadeira, uma justificativa dessa. Nós não podemos aceitar isso. Que outros órgãos sejam mais importantes do que os postos policiais nessa localidade.
Aqui que tem muitos, nós não conseguimos atingir os anseios. E lá sem nenhum, como é que vai ser? Na hora de um pedido de um socorro, de um cidadão que ali está. Considerando que a desativação, isso aqui para mim é ridículo isso. Considerando que a desativação desse posto policial não trará prejuízo à população. Deputado Luiz Gonzaga, como é que isso não vai trazer prejuízo à população? Olhe essas justificativas. Nobre deputado Heber Machado, o tempo de Vossa Excelência esgotou, a mesa concede 1 minuto para concluir. E aí vem em seguida fazendo a extinção. Olhem, isso aqui é andar para trás. Isso prova que o governo está no rumo errado. E nós temos que estar aqui para mostrar para eles que não é assim que nós vamos avançar numa sociedade garantindo os seus direitos. Nós não temos aqui, o governo não está sendo nem mínimo, porque quer tirar a segurança da população. Isso tem que ser garantido. Aonde a gente vê aí, escolas querendo fechar também por conta do governo. Agora postos policiais fechando também, porque está gerando despesa para o governo e não vai afetar a população. Que país é esse que nós estamos vivendo? Lá no Brasil não. E quando a gente vê na saúde, deputado Chagas Romão, tive a informação agora que o secretário de saúde se vestiu de zorro para dar uma palestra motivacional para os servidores. Será que os problemas é na saúde ou é nos servidores? Nós não temos problema nos servidores, tanto na saúde, tanto na educação, tanto na segurança. O que falta mais é investimentos. Pasmem, o secretário de saúde, o governo colocar para se vestir de zorro, para fazer uma palestra de motivação. Olha que rumos nós estamos indo. Muito obrigado, deputado Heber Machado. Presidente. Essa presidência concede a palavra ao nobre deputado Luiz Gonzaga. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos nesse pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos da galeria, amigos da imprensa, eu aproveito o pequeno expediente para mais uma vez falar com relação ao programa Ruas do Povo. Ontem estava nos jornais a informação de que mais 5 pessoas foram indiciadas. O engenheiro do DEPASA atestando ruas que não foram feitas e também ruas que não foram totalmente construídas. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, isso é um absurdo. Eu estive no bairro Jorge Lavocarte há 2 semanas atrás e ali também eu recebi a mesma informação de ruas que inclusive estão trocando o nome da rua para poder asfaltar, porque a rua consta como já asfaltada. Gravei o depoimento do cidadão informando que aquela rua já consta como asfaltada e que agora estão trocando o nome da rua novamente para poder asfaltar. Esse é o governo que nós temos aí. E tem mais, da denúncia que foi feita, o engenheiro também atestou que o meio-fio que foi contratado a 8 centímetros, foi atestado que foi feito os 8 centímetros. E quando o Ministério Público Federal foi verificar, só tinha 4.
só tinha 4 centímetros e pagaram 8 centímetros. Esse programa Ruas do Povo é um caso de polícia. É problema para tudo quanto é canto. Não tem um bairro que eu chegue que tenham concluído a programação. Se constrói uma parte e depois se vai embora dizendo que volta. E não aparecem mais. E não aparecem mais. Essa é a situação. E o que é pior, milhões de reais foram gastos, empréstimos foram feitos, recursos do PAC, e aonde a gente anda é só problema. É só problema. Ruas que não duram o inverno, está aqui. Ônibus de igreja evangélica atola em rua recém-inaugurada pelo governo do Acre. Isso aqui é a Crelândia, está aqui. Essa é a realidade, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Isso é uma vergonha, um trabalho feito eleitoreiramente, só para enganar e conseguir o voto do eleitor. Depois que consegue, acaba tudo, some. É o caso de Porto Walter. Chegaram lá em 2014, no início do ano, vamos asfaltar todas as ruas, colocaram o maquinário e depois não pagaram, tiraram tudo, está lá 2 anos, 2 invernos, a população na lama, caminhando na lama, porque nada foi feito. É só promessa. Aonde não faz mal feito, é promessa. Feijó, do mesmo jeito, eu fui lá, filmei, peguei depoimento, as pessoas andando na lama sem condições nem de andar. A senhora me dizia, deputado, aqui nem burro anda aqui nesse daqui. A gente tem que tirar o sapato, anda descalço e devagar, com perigo de cair. Se tiver aqui uma necessidade, como é que vai entrar aqui uma ambulância, um carro de polícia? Como é que entra o carro da polícia que não tem condições? E o governador prometeu nas eleições de 2010 que até o final de 2014 todas as ruas dos municípios do estado do Acre estariam pavimentadas. Nós estamos em 2016 e aonde a gente anda é reclamação. Nobre deputado Luiz Gonzaga, o tempo de Vossa Excelência esgotou, a mesa concede 1 minuto para concluir. Obrigado, senhor. É reclamação, as pessoas reclamando das ruas que não prestam, e ruas que começaram e não iniciaram, e ruas que constam como pavimentadas e nada está feito. Então, o Ministério Público tem e deve aprofundar essas investigações, porque muita coisa, muito problema, muito desvio de recursos tem. Essa presidência concede a palavra ao nobre deputado Raimundinho da Saúde. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos nesse pequeno expediente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor presidente. Eu queria, aqui, senhor presidente, fazer uma fala que me deixou muito até espantado. Ontem, abordamos aqui um tema onde eu creio que todos os deputados deveriam abraçar e deveriam cobrar.
eu queria que o deputado Chagas Romão estivesse aqui. Daqui ele, desculpa, do deputado Chagas, é que eu não tinha lhe visto aí. Deputado Chagas, que é um homem do povo, que muito ajuda em relação à saúde, que as pessoas o procuram por ter um coração grande. Ele deve saber o número de pessoas que o procuram com problemas de câncer no Acre. Por várias vezes, e muitas vezes, eu vi o deputado Chagas vir aqui na tribuna relatando problemas de paciente com câncer no TFD. Está lotado, deputado Chagas. Lotado, o TFD não está dando conta. Se as pessoas que criticam fizessem uma visita ali no NACOM, ali na enfermaria A, fosse aqui em Barretos, aqui em Porto Velho, que é mais perto, visualizar o sofrimento de quem tem câncer, se pegasse o número de pessoas que saem do Acre para fora do estado, deputada Eliane, para tratar uma doença das mais severas, que é o câncer, e não só o de estômago. Transformar uma causa dessa, tão nobre. Deputados, o número de pacientes com câncer triplicou no Acre. Nós temos que aprofundar para descobrir qual é a causa. Não transformar em brincadeira. Não colocar como chacota, como aqui quiseram fazer. Em nenhum momento eu afirmei que a farinha causa câncer. Eu afirmei que o médico falou para mim que um dos fatores, como refrigerante, como muitos outros, sedentarismo, depressão, muito bem, deputada Eliane, causa câncer. Mas nós temos que cobrar, sim, das autoridades, saber o porquê. O grande índice, o alarmante índice de câncer no estado do Acre. Eu estou com 2 pacientes que eu estou acompanhando mais de perto dentro da Fundação Hospitalar. Estou vendo o sofrimento da família desses pacientes. Estou vendo a condição que esses pacientes e suas famílias enfrentam. Aí fazer chacota, fazer brincadeirinha, transformar isso em algo que eu acho mais sério, que é a vida de um ser humano, em brincadeira, é no mínimo palhaçada. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Volto a afirmar, nós temos a obrigação de defender a população acreana. Nós temos a obrigação de valorizar cada voto conquistado. Conquistado. Agora quem compra voto não tem obrigação nenhuma com seus munícipes, porque sabe que quando chegar na época da eleição vai lá e compra de novo. A gente tem que ter responsabilidade, deputado Genilson. Nós tiramos quase 1000 votos e eu lhe garanto que nenhum foi comprado. Nenhum foi comprado. Agora tem gente que não tem preocupação nenhuma não. Chegou perto da eleição, vai lá e compra cada um. Aí não está nem aí. Transforma a coisa em brincadeira. Transforma as coisas em chacotas. E isso eu vou, enquanto estiver no parlamento, eu vou estar brigando para defender a população. E defender ainda nessa causa que eu acho a das mais nobres, que é a causa da saúde. Porque hoje você pode ter qualquer problema, você pode estar sem dinheiro, você pode estar com qualquer problema, mas se você tiver a sua saúde intacta, você corre atrás e consegue fazer com que sua vida mude. Nobre deputado Raimundinho, o tempo de Vossa Excelência esgotou, a mesa concede 1 minuto para concluir. Muito obrigado, senhor presidente. Estou aqui encerrando
a minha fala nesse pequeno expediente, voltando a afirmar, meu mandato, não colocarei para baixo do tapete qualquer tipo de informação que venha para prejudicar um ser humano que seja. Imagina o número que temos hoje de pessoas acometidas, não só pelo câncer, mas os deficientes físicos, que tem sido uma batalha nossa aqui, e outras questões, outras mazelas que a sociedade enfrenta e que muitas vezes nós viramos as costas para elas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Raimundinho. Essa presidência concede a palavra ao nobre deputado Genilson Leite. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos nesse pequeno expediente. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os nobres deputados e deputadas, bom dia à imprensa, bom dia às pessoas que nos assistem pela internet e também pela TV ALEAC. Bom dia às pessoas que estão aqui na Casa do Povo, nas nossas galerias. Senhor presidente, eu vou fazer uso do pequeno expediente somente para registrar que no último final de semana eu estive participando de algumas reuniões em alguns bairros, e entre eles estava o bairro Panorama, onde tem 600 famílias, e naquele momento a população, também fizemos visitas no final da semana passada no município de Jordão, e a população de baixa renda ou quase sem renda, que não tem renda, solicitaram em alguns desses lugares que a gente conversasse, intermediasse na Secretaria de Pequenos Negócios, para que, de repente, houvesse alguns cursos profissionalizantes, cursos que representam melhoria, ou pelo menos que as pessoas comecem a ter algum tipo de renda, corte e costura, corte de cabelo, manicure, coisas dessa natureza. E ontem nós fizemos algumas visitas, e entre as visitas que foram feitas, fomos até a Secretaria de Pequenos Negócios e conversamos com o secretário Henri, e estamos oficializando a nossa visita, ou seja, a partir de uma indicação pedindo que a Secretaria de Pequenos Negócios providencie a instalação de cursos de cunho profissional para alguns bairros e para algumas comunidades no interior. Durante a nossa conversa, houve algumas informações por parte do secretário, bastante interessante, dizendo que somente este ano serão realizados mais de 150 cursos em algumas comunidades aqui em Rio Branco, e serão entregues mais de 1.500 materiais para pequenos negócios, e que certamente alguns bairros como o Panorama serão agraciados. Então eu estou aqui somente para enfatizar essa questão e também apresentar a nossa indicação à Secretaria de Pequenos Negócios. Era isso para o momento, e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Genilson. Essa presidência concede a palavra à nobre deputada Eliane Sinhazic. A verdade está encerrando, deputado, o pequeno expediente. Eu acho que 1 minuto é pouco. Para Vossa Excelência, sugiro que se inscreva no grande expediente, então. Essa presidência declara encerrado o pequeno expediente, declara aberto o grande expediente e concede a palavra ao nobre deputado Daniel Zen, líder do governo na casa. Vossa Excelência dispõe de 12 minutos e meio nesse grande expediente. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas deputados, meus amigos da imprensa, o público presente aqui na galeria, os servidores da casa, assessores parlamentares, todos aqueles que nos acompanham pelo canal TV ALEAC e pelas redes sociais. Muito bom dia. Queria reforçar mais uma vez o convite que fiz na semana passada, na nossa última sessão da quinta-feira, para a audiência pública que ocorrerá hoje, pela parte da tarde, às 15 horas, a partir das 15 horas, no auditório da Secretaria de Estado de Educação, sobre a criação do Programa Institucional de Bolsas para a Educação Básica e a Educação Profissional. Um programa, apresentamos um anteprojeto de lei aqui nessa casa, que seguiu com indicação
para o Poder Executivo. Já temos uma conversa bastante adiantada junto ao Poder Executivo, junto ao governador do Estado, secretário de Estado de Educação, secretário de Estado-chefe da Casa Civil. O anteprojeto retornará a esta casa já na forma de projeto de lei e queremos promover esse amplo debate com os segmentos diretamente envolvidos da educação, também da área de cultura e também da área de esporte, já que a bolsa, a lei de bolsas, as propostas ali constantes dialogam com diversas situações em que professores e alunos poderão, no futuro, fazer jus a essa bolsa. Desde os profissionais e leigos, alfabetizadores leigos que trabalham com os programas de alfabetização, mas também os alunos que apresentam melhor desempenho nas avaliações internas e externas das escolas, também os alunos que estão envolvidos nas competições de jogos escolares, alunos da educação especial, e uma série de hipóteses que estão previstas e que farão no futuro próximo com que alunos, professores possam fazer jus a bolsas de acordo com a observância dos critérios da lei e dos editais que se sucederão à aprovação desta lei. Então, faço o convite a todos os colegas, também os profissionais da imprensa, hoje, a partir das 15 horas, no auditório da Secretaria de Estado de Educação. E queria aqui também registrar que nessa manhã, às 9 horas, na manhã de hoje, estive presente ao nosso casarão, primeiro bem imóvel do Estado do Acre, tombado, seguindo todo o rito da nossa Lei Estadual de Patrimônio Histórico e Cultural, aprovada nas legislaturas anteriores aqui nesta Assembleia. E naquele nosso verdadeiro ícone do patrimônio histórico e cultural do Estado, nosso governador, Tião Viana, a diretora-presidente da Fundação Elias Mansur, Carla Martins, acabou de fazer o lançamento de um importante edital para contemplar projetos das diferentes linguagens artístico-culturais. Foram R$ 2.267.000 que estão sendo disponibilizados para a comunidade artística. É o maior edital de cultura já lançado nesse estado do Acre em todos os anos de história desses nossos governos da Frente Popular. Justamente num momento como esse, delicado, de crise, de retração econômica, de crise política, e o Estado conseguindo, através de uma importante parceria com o Ministério da Cultura, nosso ministro Juca Ferreira, nossa presidente Dilma, com esse aporte de recursos, o edital foi designado como edital Jamachim Cultural, em referência ao importante elemento da cultura indígena, e será seguido do edital Gameleira Cultural, a ser lançado no segundo semestre, destinado especificamente para a circulação de bens, produtos e serviços artístico-culturais. O primeiro, esse que foi lançado hoje, para todo o estado do Acre, e o segundo, a ser lançado no segundo semestre, destinado apenas para fazedores de cultura, produtores culturais, artistas da cidade de Rio Branco, para permitir a circulação de espetáculos, de dança, de música, de artes visuais, exposições, enfim, uma série de linguagens, praticamente todas as linguagens artístico-culturais, que vão, através dos recursos disponibilizados por esse edital, poder circular pelo Estado com as suas apresentações, com seus espetáculos, com as suas peças, com seus shows, com tudo aquilo que a gente observa e que faz a diversidade, a pluralidade cultural do nosso Estado, dos nossos fazedores de cultura, dos nossos produtores culturais, dos nossos artistas. Então, fica aqui registrado essa capacidade com que o governo estadual tem tido para lidar, não só para captar recursos oriundos dos ministérios, nesse caso, do Ministério da Cultura, e também todo o conjunto do portfólio de recursos que o Estado tem na área da cultura para esse ano. E aí eu estou falando, além desses mais de 3 milhões de reais, 2.260.000 agora, e os demais, o restante do recurso no segundo semestre, exclusivo para projetos de circulação, né, de produtos, bens, produtos e serviços culturais, mas também todo o patrimônio artístico-cultural edificado, ou seja, todos os espaços de cultura que vão agora passar por reformas, iniciando pelo nosso Museu da Borracha, que já se encontra em fase final de licitação, mas também a nossa Tentame, com recursos oriundos do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, os demais com recursos oriundos do Ministério da Cultura, do qual o IFAM também faz parte, no montante aproximado de todos os projetos com recursos oriundos do Ministério da Cultura e do IFAM, de 9 milhões de reais. Contemplam também a realização da Bienal da Floresta do Livro e da Leitura e também do Festival Pachamama,
de cinema de fronteira. Então, num ambiente, num cenário nada amistoso e nada favorável no tocante ao âmbito político e econômico, o Estado demonstra essa capacidade de investir naquilo que é a trincheira mais importante da defesa da democracia, naquilo que é a trincheira mais importante da defesa dos valores da nossa sociedade, que é a cultura, que são nossos artistas, são as manifestações culturais. Estou falando de 9 milhões de reais para esse e o próximo ano, entre editais de circulação e também obras de recuperação, revitalização dos nossos aparelhos e equipamentos culturais, nossos museus, nossas bibliotecas, nossos espaços de leitura, nossos espaços de memória, nossos ambientes de espetáculo artístico. E também o recurso próprio do Estado, oriundo da operação de crédito feita com o Banco Mundial, e eu digo recurso próprio porque empréstimo é pago, então não é um recurso, a pessoa fala, é o recurso do banco. Não, recurso do Estado. O banco adianta, faz o empréstimo e o Estado paga. E aí, na operação de crédito denominada PROCE, aprovada na legislatura passada aqui nesta casa, além dos 9 milhões de reais oriundos do MINC e do IFAM, e também de emendas parlamentares destinadas ao Ministério da Cultura, e aí cito aqui a emenda parlamentar do deputado Léo, do PT, do deputado Angelim, do deputado Cibá, também recursos da operação de crédito por C na ordem de 6 milhões de reais. Então, 9 milhões do MINC e do IFAM e 6 milhões de reais do empréstimo junto ao Banco Mundial, também empregado na revitalização do patrimônio histórico, artístico, cultural edificado do nosso estado, da nossa capital e dos demais municípios, que envolve também o Museu de Cruzeiro do Sul, envolve as demais bibliotecas dos municípios do interior. Então, fica aqui o registro desse ato de hoje, o lançamento desse edital, no valor de R$ 2.267.000, o registro de todo esse portfólio de investimentos, de recursos do Ministério da Cultura, do IFAM e também da nossa operação de crédito junto ao Banco Mundial, nesse caso, recursos próprios, e fica também reforçado o convite para todos os colegas, não só os membros da Comissão de Educação, mas todos os colegas deputados que quiserem fazer parte dessa audiência pública na tarde de hoje, às 15 horas, no auditório da Secretaria Estadual de Educação, para debatermos o anteprojeto de lei que visa instituir o Programa Institucional de Bolsas para a Educação Básica e a Educação Profissional do Estado do Acre. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Daniel Zen. Essa presidência concede a palavra ao nobre deputado Gerler Diniz, que falará no tempo destinado à liderança do PP na casa. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos nesse grande expediente. Vossa Excelência, que é o líder do partido. Senhor presidente, deputado Ney Amorim, nobres colegas parlamentares, imprensa, servidores da LEAC, todos que acompanham via internet, pelo canal da LEAC, um bom dia a todos. Inicialmente, eu quero parabenizar o trabalho do Ministério Público Federal, que denunciou à Justiça Federal 5 empreiteiros envolvidos naquele esquema que foi revelado pela operação denominada G7, que muitos apostavam que não ia dar em nada. Agora o MP faz mais uma denúncia de 5 pessoas e os acusa de ter desviado aproximadamente 10 milhões de reais. E dentre estes empreiteiros, tem um cidadão que já foi diretor do DERACRE, do governo do PT. Então, infelizmente, muitas vezes que usamos a tribuna, que trazemos dados, informações, críticas, e percebemos essas pessoas ligadas ao governo do Partido dos Trabalhadores envolvidas nesses escândalos. Gostaria também de comentar uma reunião que teve em Brasília ontem, do Partido Progressista, onde os deputados decidiram encaminhar o voto pela aprovação do impeachment da senhora presidente Dilma Rousseff. Eu que já havia criticado aqui a direção nacional do partido, mas ontem, né, o líder da Câmara reuniu os demais deputados federais e tomaram essa decisão que vai de encontro ao anseio da população. Quero aproveitar e convidar toda a população do estado do Acre para, no domingo, acompanhar aqui, em frente ao Palácio Rio Branco, em um telão que será instalado, a votação do processo de impeachment em Brasília. Será a partir do meio-dia. Vou me esforçar para estar presente, para acompanhar junto com a população. Acredito que é um momento histórico, que o país
tem tudo para sair dessa situação de descontrole, de desgoverno, e que isso passa por essa votação do domingo agora. Estive acompanhando hoje o placar do impeachment no Estadão. 302 deputados já declaram voto favorável ao afastamento da presidente. 125 declaram contra. Há ainda 44 indecisos e 42 não responderam. Para que a presidente tenha o seu processo iniciado, que em seguida haverá também uma votação no Senado, são necessários 342 votos. Eu acredito que vai acontecer, esse número vai ser alcançado e vai sobrar ainda votos, mas isso aí depende da pressão popular, depende das pessoas e da cobrança que vai ser feita nos parlamentares que foram eleitos por essa população. Aqui no estado do Acre, por exemplo, alguns parlamentares já declararam voto contra, outros a favor. Eu creio que o bom senso vai prevalecer, mas independente do resultado da eleição. Eu sou favorável ao impeachment, gostaria muito que a presidente fosse afastada, que um novo governo assumisse e que desse uma direção a este país, que está atolado no desemprego, na inflação, na miséria. Eu vejo muitas críticas dos governistas que dizem que a oposição critica, que é golpe. Golpe, senhoras e senhores, é você desempregar 10 milhões de pessoas. Isso é um golpe. Dizer para um pai de família que ele está desempregado por culpa da oposição é brincar com a inteligência, é brincar com o sentimento dessas pessoas. A oposição está fazendo o papel dela, de denunciar, de cobrar, de tentar colaborar, porque quando a oposição denuncia, está colaborando. É a oportunidade do governo reconhecer o erro e corrigir o erro. Mas, infelizmente, eu creio que esse governo não tem jeito. Ontem, por exemplo, foi preso mais um amigo do poder. Cidadão que tinha confiança da senhora presidente Dilma Rousseff, que inclusive foi indicado por ela para ser ministro do Tribunal de Contas da União. Vejam só, indicado recentemente. Preso ontem na Operação G7, acusado de cobrar propina para não convocar os empreiteiros para depor na CPMI da Petrobras. Então, o governo está podre e há que se trocar o governo. E vamos torcer para que um governo melhor assuma e que resolva esses problemas que atingem todos nós. Era o que eu tinha para esse primeiro momento. Agradeço a atenção de todos. Um bom dia. Essa presidência concede a palavra ao nobre deputado Chagas Romão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos nesse grande expediente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a imprensa aqui presente, sempre como costume, dando essa cobertura aos nossos trabalhos, o povo da galeria. Eu volto a falar sobre um assunto que o deputado Raimundinho voltou a falar hoje aqui, sobre o câncer. Olha, é difícil. Nós sabemos que o índice de câncer é muito grande. Não só no nosso estado, em todo o Brasil, no mundo inteiro, eu acho, mas em todo o Brasil nosso é muito grande. E no nosso estado, o maior problema é a questão de saber o que está causando. É difícil, porque aí já passa por uma questão mais científica, de pesquisa, que é uma questão que demanda outros estados, outros locais, e fica mais difícil até para nós aqui. Mas o que é que nós podemos amenizar um pouco a situação desses companheiros que estão doentes, na situação que estão tratando de câncer? É que o governo ele faça com que não falte os remédios, que os aparelhos funcionem normal, que atenda mais rápido as demandas daqueles pacientes com câncer, porque é uma doença que não pode se demorar muito. Então, esse é o pior acontecimento que está acontecendo. É o descaso, a demora
A demora para fazer os exames, para descobrir, às vezes, a doença. E depois que descobre a doença, eles demoram muito a fazer o tratamento daquela pessoa que está doente, deputado Antônio Pedro. Então, esse é o maior problema que nós temos no nosso Estado. E, meus amigos, quando é preciso viajar para fora do Estado, aí acabou-se. Não tem passagem, não tem, é difícil. Tem gente aí, você já pensou uma pessoa com 1 ano, 2 anos fazendo tratamento de câncer e não consegue viajar? Não consegue sair do Estado pelejando para viajar, que já conseguiu um laudo para fazer o tratamento fora do domicílio. Às vezes o tratamento não é adequado aqui, alguns tipos de doença, que é vários tipos de câncer que tem, então, mas não consegue viajar. Uma pessoa que não tem dinheiro, nunca, às vezes, nem para pegar um ônibus aqui dentro do município, dirá para viajar para São Paulo ou para outro centro. Então, o que nós precisamos é isso, é fazer uma reunião com o secretário de Saúde e conversarmos para ver se a gente pode melhorar esse tratamento. Acontecer o que é necessário para a população que tem o tratamento de câncer. Porque está muito difícil, a nossa saúde está muito difícil no nosso Estado. Então, para quem tem doença de câncer, é muito pior ainda, porque é uma doença muito perigosa, uma doença que não requer demora do tratamento. Então, esse é que é preciso. Eu acho que nós devemos fazer uma reunião com o secretário de Saúde e conversarmos com ele para ver se esse acontecimento faz mais rápido acontecer. Chegar no paciente, o tratamento chegar no paciente mais rápido. Isso é que é preciso acontecer, porque o paciente de câncer não pode passar 1 ano, 2 anos pelejando para conseguir uma viagem ou um tratamento aqui. Então, isso é que eu acho que é preciso. Outro discurso aqui que me chamou a atenção também, do deputado Heber Machado, viu, deputado? Vossa Excelência está com razão. E eu acho até, quero aqui pedir ao nobre deputado Daniel Zeno, o líder aqui do governo, que nós possamos, que ele possa agendar uma reunião com o secretário de Segurança Pública, com nós, da Assembleia, que ele não vem aqui, não precisa. Nós vamos lá com ele, conversarmos com ele lá, para ver se ele tem uma saída, deputado Nelson Salles e deputado Lorival, que a gente possa conseguir não retirar aqueles postos do Vila Campina e da Vila do V, que deu atendimento, porque nós já sabemos como é que está a nossa população, com a cobertura de segurança. Então, eu acho, e ficarei muito grato, deputado Daniel, se Vossa Excelência fizer uma conversa, nós vamos lá conversar com ele, ver qual é a situação que ele possa fazer para atender e ficar dando aquele atendimento ali naquela localidade, que é muito importante nesses momentos que nós estamos muito melindroso a situação da segurança do nosso Estado. Esse momento é só, muito obrigado. Essa presidência concede a palavra ao nobre deputado Luiz Gonzaga. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e meio nesse grande expediente. Face à ausência do orador, essa presidência declara encerrado o grande expediente, declara encerrada a ordem do dia e aberta a explicação pessoal. Concede a palavra ao nobre deputado Raimundinho da Saúde. Posso falar? Só dizer que o Raimundinho está na comissão? Então, vocês... Posso não? Face à ausência do orador, com a palavra a deputada Leila Galvão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos na explicação pessoal.
Bom dia, senhor presidente. Deputado Ney, eu gostaria aqui de cumprimentar todos os deputados e deputadas, cumprimentar todos que estão aqui na galeria desta casa, cumprimentar aqueles que procuram esta casa também para amenizar e ser uma interlocutora de conflitos, como o pessoal da saúde, que eu também gostaria, inclusive, de participar ali da reunião, mas após aqui o nosso pronunciamento. Gostaria de cumprimentar a imprensa, os servidores, os assessores, os deputados, a todos que estão aqui presentes. Bom dia a todos, que nós possamos ter mais uma quarta-feira abençoada e também bastante produtiva. Senhores deputados, eu gostaria que ontem nós fizemos uma reunião, ali inclusive com 5, 6 deputados, para nós tratarmos a respeito da composição da comissão especial que vai tratar sobre os limites territoriais. E até pelo fato de hoje nós estarmos com várias reuniões das comissões, a gente vai adiar um pouquinho esse requerimento, porque a gente vai precisar coletar as assinaturas dos deputados, né? Então, é uma composição aí, como as outras comissões aqui desta casa, a gente vai precisar de 10 componentes, mas, certamente, nós já conversamos aqui com o presidente da Assembleia, o deputado Ney Amorim, e a gente vai ter esse requerimento aqui colocado para apreciação, para que todos possam também deliberar e aprovar, e, efetivamente, a gente possa tratar a respeito desse tema que tanto aflige as pessoas que estão se sentindo prejudicadas, sobretudo aquelas que estão dentro das comunidades rurais. E um outro assunto, que aí eu gostaria de falar aqui e de dividir com vocês, e está presente aqui o deputado Weber Machado, que inclusive é uma pessoa que tem defendido muito essa categoria, que é a categoria dos taxistas, deputado Weber. E eu trouxe esse assunto na semana passada. Eu não sei se os deputados que aqui estão presentes têm sido procurados por alguns taxistas ou por essa representação. Foi aprovada nesta casa já uma legislação, inclusive recentemente, o ano passado. No dia 23 de novembro, nós aprovamos uma legislação, uma nova alteração, uma lei que trata das condições não só do taxista, mas também de várias modalidades de transporte. Foi isso, né, deputado Weber? Só que, antes de ser aprovado, aconteceram também várias reuniões, várias audiências. As comissões, a deputada Juliana, inclusive, é a presidente da comissão. Várias audiências, várias reuniões com diversos setores também institucionais, justamente para que os direitos daqueles que precisam fossem garantidos. Os direitos daqueles que precisam fossem garantidos. Mas o que está chegando e o que foi acordado, e nós também tivemos a oportunidade de participar de algumas reuniões, o que foi acordado, segundo o relato de alguns taxistas, não está sendo, na sua totalidade, cumprido. Então, as multas, nós já temos aqui reclamação de taxistas que estão sendo multados quando chegam aqui em Rio Branco. Quando chegam em Rio Branco. Inclusive, sem direito à defesa. Sem direito à defesa. Nós conversamos com o vice-presidente dos taxistas do município de Brasileia, nós fomos procurados por ele, o senhor José Lacerda, mais conhecido como Zé Careca. Em conversa, inclusive, com outros deputados, a gente confirmou que também outros pais de famílias, outros taxistas, principalmente do interior, estão se sentindo prejudicados. E eu gostaria que a Comissão de Transporte pudesse estar
agendando uma reunião com representantes do interior, dos taxistas do interior, para saber aonde é que a coisa está pegando. Porque essa é a informação que tem chegado até ao nosso gabinete. As pessoas estão preocupadas, os taxistas estão um pouco entristecidos, porque estão atribuindo, inclusive, a votação e a legislação que nós aprovamos aqui nesta casa. E nós sempre debatemos, e eu participei de reunião, nós sempre debatemos aqui, seja na reunião da comissão, seja na reunião onde eles estavam presentes, é que nós íamos até exaustão na legislação, mas que, de forma alguma, os direitos deles fossem afetados, fossem prejudicados, porque a gente sabe da dificuldade que os pais, que aqueles homens trabalham dia e noite, tentando sobreviver, tentando gerar uma renda para sustentar a sua família com dificuldade. E eu até fiquei surpresa com o descontentamento dessa categoria. Então, gostaria aqui de ceder uma parte para o deputado Weber Machado. Leila, depois. Oi. Só agradecer a Vossa Excelência pelo aparte, dizer que Vossa Excelência está coberta de razão. O que está acontecendo é uma verdadeira maldade. Hoje, essas autuações que estão sendo feitas é perto de R$1.000. É quase 30 dias de trabalho dessas pessoas, de cada um deles. Isso é um absurdo. E Vossa Excelência tenha certeza que nós debatemos exaustivamente, Vossa Excelência é testemunha disso, sabe como é que foi o rito todinho, o deputado Daniel Zen também da mesma forma, os demais deputados que participaram aqui, as discussões foram imensas, foram grandes nesse sentido, para que nós pudéssemos estar realmente fazendo um reconhecimento a essa categoria. E essas pessoas vêm no intuito de trabalhar, e aqui tem agentes, lógico que não são todos, mas tem agentes de agente de trânsito do município que se orgulham em estar autuando um trabalhador desse. Onde eu entendo que nós também temos que educar a deputada Eliane Ciazic. A situação que está, essa crise que nós estamos vivendo. Tem pessoas hoje que não podem parar num ponto de táxi, que eles ficam vigiando a borda lá na frente para multar e reter o carro das pessoas. E pasme mais, tem casos de pessoas, e aí amigos meus próximos, que foram dar uma carona para alguém, prenderam o carro dele dizendo que ele estava fazendo a famosa, que eles chamam, pirangagem. Então, até isso eles estão fazendo, estão indo além. Então, a categoria está correta em estar se movimentando nesse sentido, e Vossa Excelência pode ter certeza que tem todo o nosso apoio. Muito obrigado. Obrigada, deputado Weber, e gostaria que fosse inserido também uma parte aqui no nosso pronunciamento. Antes de passar para o deputado Jesus Sérgio, gostaria só de fazer uma correção. A presidente, o ano passado, era a deputada Juliana. Hoje, aliás, 2016, é o deputado Jesus Sérgio, né? E a gente já havia conversado acerca também desse tema. Nesse sentido, eu cedo a parte aí para Vossa Excelência. Deputada Leila, você tem razão, né, em trazer essa reclamação aqui para a Assembleia. Agora, a comissão já fez uma reunião este ano, juntamente com a AGEACRE, com o diretor da RB Trans, e aí, assim, como presidente, eu até me senti insultado na reunião pelo diretor do RB Trans, uma pessoa totalmente ignorante, que eu não quero mais nem ter conversa com ele. Uma conversa que tem que ter agora com o prefeito de Rio Branco, porque o que a RB Trans faz, e ele diz não, que é ordem do prefeito. Se é ordem do prefeito, perseguir. A reunião era com os donos de vans, os donos de vans também são perseguidos, principalmente da região de Tarauacá, e Feijó e Mané Urbano, que fazem, são as pessoas que ainda fazem trazer pessoas por essa BR, porque os ônibus vivem quebrados.
e são perseguidos aqui em Rio Branco. Aqui tem um ponto aqui de parada aqui, que é turismo, aqui em frente à Assembleia, e se não parar aqui, o RBtrans vem, multa e apreende, faz o que... Né? Eles apreenderam, a van estava abastecendo lá no posto que estava saindo já na BR. Foram lá, fizeram apreensão, multaram. Então, assim, e o diretor do Detran, do RBtrans, ele não quer nem conversa. Ele diz, olha, isso aqui é ordem do prefeito e pronto. Então não adianta nem a comissão reunir com esse cidadão, porque ele não quer conversa. Então tem que reunir com o prefeito, e se for o caso, se você quiser marcar, a gente está disposto a fazer a reunião. Muito obrigada, senhor deputado Jesus Sérgio. E, inclusive, eu ia gostaria também que fosse incluído no à parte, no discurso, inclusive, a fazer essa sugestão, ia sugerir, deputado Jesus Sérgio, que o senhor marcasse essa enquanto presidente da comissão, mas se o senhor está dando essa liberdade para que a gente possa marcar, a gente marca essa reunião com o prefeito de Rio Branco, porque, inclusive, foi isso sugerido pelos taxistas também, e aí já atende essa demanda ali de Feijó, também com a representação de Feijó. Então, nós vamos fazer, o nosso gabinete vai fazer esse contato com o gabinete do prefeito Marcos Alexandre, para que nós possamos também tratar a respeito desses conflitos que estão atingindo esses trabalhadores, essas pessoas que trabalham com dificuldade, né? A gente está passando por momentos econômicos difíceis, eles, por sua vez, ainda mais, porque a gente sabe também das condições de estruturas que eles não têm, mas eu acho que o nosso papel, enquanto parlamentar, é criar as condições legais, mas também as condições adequadas para cada trabalhador sobreviver de forma digna. E é nesse sentido que eu já presenciei aqui a manifestação dos nossos colegas deputados e deputadas. O deputado Weber Machado mencionou, inclusive, o quantitativo aí da multa, é R$900 mil mesmo. E eu participei de reunião com o prefeito Marcos Alexandre, inclusive ele tinha dado várias sugestões para amenizar e contemplar o desejo, a ansiedade e as necessidades desses trabalhadores. E talvez isso não foi incorporado no projeto que nós aprovamos, ou foi incorporado, porque eu sei que cada um detalhou, se debruçou no projeto de lei, nós votamos por conta disso, mas talvez não esteja cumprido, não esteja sendo cumprida a maneira que foi aprovado. Então, nobre deputada Leila Galvão, o tempo de Vossa Excelência esgotou, a mesa concede 1 minuto para concluir. Senhor presidente, 1 minuto para concluir aqui. Então, colegas deputados e deputadas, eu queria aqui, só para concluir, dizer que quando essas pessoas nos procuraram, eu fiquei, e até nos cobrando, de uma certa forma, como é que a Assembleia aprova um projeto e que foi acordado e conversado e discutido tantas outras sugestões para tentar beneficiar e contemplar as reais necessidades da categoria e, no entanto, não está sendo cumprido. Então, só para fechar, aqui, além dos taxistas do interior não poderem não poderem se deslocar para qualquer bairro aqui de Rio Branco, eles têm que ir para a rodoviária, para o terminal, apenas que tem ali o terminal rodoviário, e eles não podem também pegar o passageiro que eles trouxeram do interior. Se trouxe para a fundação, não pode ir lá, porque é multado, é rebocado o seu carro, com esse valor altíssimo aqui da multa. Então, fica aqui esse nosso registro, esse desabafo também, e esse compromisso de estar agendando com o prefeito Marcos Alexandre para a gente rediscutir ou discutir a legislação que foi aprovada aqui nesta casa, mas que, de uma certa forma, talvez não esteja atendendo, na sua totalidade, esse segmento que é tão indispensável à sociedade acreana, que são
as pessoas que trabalham em vans e as pessoas que trabalham nos taxistas. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Leila. Essa presidência concede a palavra à nobre deputada Eliane Sinhazic. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos na explicação pessoal. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas deputados, bom dia às pessoas presentes na galeria desta casa, aos jornalistas, aos seguranças, pessoal da Polícia Legislativa, muito bom dia. Senhor presidente, hoje eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu fui, mais uma vez, ano passado reclamei isso aqui, e a reclamação continua. Não adianta. Não adianta. Mudou o diretor do DETRAN, mas o serviço continua muito precário. Em janeiro, eu pago IPVA, DPVAT, pago seguro obrigatório, licenciamento, aproveito a promoção no começo do ano, que a gente paga com descontos, né? O imposto sobre os veículos, a propriedade de veículos automotores. Em janeiro, paguei. Mas, conforme o combinado, que dizem que você paga e você vai receber a documentação referente ao ano em curso na sua casa. Mas esse documento não chega. Não chega. Paguei em janeiro. Tive que ir buscar hoje lá no DETRAN. Ano passado, disseram que não tinham entregado os documentos dos veículos nas residências porque tinha havido uma alagação. Só que a minha casa, a casa onde eu moro há 16 anos, é numa parte alta, nunca alagou. Nunca tivemos problema com a alagação onde eu moro, lá no Esperança. A não ser quando a gente tem o sistema de drenagem entupido e algumas partes baixas lá alagam, quando dá uma forte chuva. Mas pela enchente do Rio Acre, não. Então, deputado Antônio Pedro, você paga, continua sem receber o documento na sua casa. Aí você vai lá pessoalmente buscar, chega lá, tem mais uma centena de pessoas também indo buscar esse documento. Qual é a justificativa para isso? Todo santo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Aí você reclama da demora no atendimento, que teria que ser 30 minutos. Hoje, eu esperei 50 minutos, por isso cheguei atrasada aqui, para pegar um documento. Eu disse, eu quero pegar os dos outros carros. Não, a senhora, para pegar dos outros carros, tem que fazer um protocolo lá na frente, porque aqui a gente só pode entregar de um veículo. Brincadeira um negócio desse. Você espera 50 minutos para pegar os documentos dos veículos, aí você só tem direito a pegar um toda vez que você vai lá. Você fica lá quase 1 hora e só pega um. A lei que nós aprovamos aqui, estabelecendo 30 minutos para o atendimento no DETRAN, não está sendo cumprida. Pude verificar hoje em loco, deputado André Vale. Realmente é falta de gestão. Realmente é falta de gestão. Porque num sistema informatizado, custa alguma coisa o DETRAN avisar você que seu documento já está disponível pelo e-mail? Não custa. Custa avisar que, de repente, tem alguma multa que não foi paga e, para ser liberado o documento do veículo, é necessário pagar essa multa? Não custa. Mas eles adoram fila, adoram ver a repartição lotada de gente. O negócio é ver a repartição lotada de gente. Aí eles ficam felizes. É a mesma coisa, deputado Weber. Parece que ficam felizes em ver a porta do hospital lotada, a porta da UPA lotada, a porta do posto de saúde lotada. O negócio é ver movimento, é ver tumulto, é ver multidão. Parece que tem, assim, uma sensação prazerosa de ver as pessoas indignadas, irritadas. Parece que isso dá uma satisfação para os gestores ali. Não é possível um negócio desse. Como o deputado Weber disse aqui, não vai ser máscara de Zorro,
nem palestras motivacionais que vai melhorar o atendimento, principalmente no setor de saúde. O que falta, isso já foi dito inúmeras vezes por pessoas como o Dr. Marcos Vinícius, presidente do CRM, do Acre, que o que falta é manutenção nos equipamentos, que as unidades estão sem condições de trabalho, a maternidade está sem condições de trabalho, incluindo a maternidade do Juruá, o pronto-socorro, o Hospital de Chapuri, o Hospital de Brasileia. Não adianta a valorização do trabalho do médico se não se dá condições para o médico trabalhar. Não adianta falar que é necessário motivar os funcionários se não temos nos postos de saúde a fita que faz o exame de glicemia nos pacientes. Não adianta. Se você não tem no hospital esparadrapo, a Gaze, Dona Rita, da Enfermaria A, leito 31, que visitei semana passada no hospital, na Fundação Hospitalar, estava lá sem a pomada e sem a Gaze para fazer o curativo. A mulher estava sendo comida viva em cima de uma cama. Tive que entrar em contato com o secretário de saúde por 2 vezes, para que um outro médico pudesse ir lá avaliar, modificar a medicação, dar outras orientações e trazer as coisas necessárias para fazer o curativo daquela senhora, Dona Rita, 62 anos de idade. Recebi ontem mais outra denúncia. Deputada Eliane, gostaria de chamar sua atenção para a área do grupo de obesidade da Fundacre. A coordenação do programa faz tudo o que está ao alcance pelos pacientes. O caso é que os pacientes com cirurgia bariátrica marcada não dispõem de uma prioridade para os exames. Tem material faltando para fazer exames como endoscopia, ultrassonografia, espirometria, ultrassonografia de abdômen, exames laboratoriais de vitaminas, que não fazem em lugar nenhum. Eu já fui procurar a responsável pelo setor de administração de exames e fui informada que não se pode fazer nada a respeito, porque ainda estão seguindo uma ordem de chamada dos pacientes desde junho de 2013. Desde junho de 2013. E que devemos esperar pela sequência e com paciência. Não tem como. Máscara do Zorro, Liga da Justiça, Batman, Superman, em palestras motivacionais, dizendo todos, eu tenho a força. Não vai adiantar se não tiver os equipamentos, se não tiver os insumos, os reagentes para fazer os exames das pessoas, para dar resultado imediato. Não adianta. Não adianta ter um laboratório central como o LACEN, que não dá conta de entregar em 30 dias um exame de fezes. Não adianta. Não tem máscara do Zorro que vá resolver esse problema. O que vai resolver esse problema é uma gestão eficiente, qualificada, empreendedora, uma gestão que desburocratize essas licitações, que pare de embromar, que pare de se apegar a detalhes. É preciso resolver. Não adianta ficar empurrando para debaixo do tapete essa sujeira. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira da incompetência, essa incompetência. Imaginem vocês, paciente com furúnculo não consegue um local, nem no posto de saúde, nem na UPA, nem no pronto-socorro, para assajar esse tumor. Todo lugar que o paciente chega, a recomendação é volte para casa e coloque em cima desse teu tumor uma mistura de arroz cozido com papa de sabão.
E as pessoas ardendo em febre. E ninguém quer sajar um tumor em canto nenhum. Ah, mas por que aqui no posto não pode sajar um tumor? Porque a gente não tem um bisturizinho adequado para poder fazer o cortezinho. Chega no outro canto, ah, por que não pode sajar esse tumor aqui? Ah, porque aqui se a gente contaminar os equipamentos que a gente tem aqui, a gente não tem a estufa e nem tem a autoclave para desinfectar. Meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo? Nós temos um governador, Tião Viana, que é médico, que sabe quando a pessoa está com dor, ela busca o posto de saúde, a unidade de saúde, para aliviar a sua dor. E é mandada de volta para casa. É mandada de volta para casa. Porque lá não tem como aliviar a dor das pessoas. Está tudo errado. Está tudo de cabeça para baixo. Aí diz assim, ah, Eliane, mas qual é a sugestão que você tem para solucionar o problema? Caramba, use bem os recursos públicos. Faça dispensa de licitação quando necessário, mas não pague triplicado o preço do medicamento. Tudo que a gente vê todo santo dia aí. Nobre deputada Eliane Cianzic. O tempo de Vossa Excelência esgotou, a mesa concede 1 minuto para concluir. Enfim, senhoras e senhores, todo mundo sabe que as unidades de saúde, principalmente as unidades básicas, não funcionam como deveriam funcionar, e isso aumenta o trabalho dos médicos nas unidades especializadas. A gente sabe muito bem disso. Infelizmente, quem está à frente e quem comanda as unidades de saúde, e que é o governo do Estado é o responsável por tudo. Se ele colocou gestores que não estão dando conta de gerir e de suprir as necessidades do sistema de saúde, que modifique, que substitua. Mas é preciso fazer alguma coisa e colocar uma pessoa que realmente tenha vontade de fazer e de melhorar o atendimento para a nossa população. Muito obrigada. Essa presidência concede a palavra ao nobre deputado Antônio Pedro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos na explicação pessoal. Bom dia, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, volto aqui na tribuna, na explicação pessoal. Quero continuar aqui falando a respeito disso, também de saúde, deputada Eliana. Eu estive, essa semana, vim de Chapuri, trazendo uma paciente que sempre, quando eu venho, sempre eu trago 2, 3 pessoas que vêm tratar problema de saúde aqui em Rio Branco. E segundo ela, está com 2 anos esperando um exame aqui aí na fundação. É preocupante, deputada. É difícil conseguir certo exame. E ela estava falando que realmente estava com 2 anos esperando para ser liberado a um exame aqui na fundação. E é preocupante a situação da saúde. E nós sempre temos debatido esse tema aqui nessa casa. E o que a gente observa é que entra secretário, sai secretário, e não muda a situação. E eu pergunto, o que é que deve ser feito para melhorar a saúde aqui do nosso estado? Porque a gente já tem debatido, já fizemos audiências públicas, mas a situação sempre continua na mesma. Ainda ontem mesmo, eu vou falar do meu município Chapuri, que sempre eu tenho falado aqui nessa casa. Quando eu entrei aqui nessa casa, eu fiz uma indicação para uma nova ambulância ali daquele município. E graças a Deus a gente foi contemplado com a ambulância. Mas só que acontece que logo em seguida, essa ambulância ela veio aqui para Rio Branco, dizendo que ia fazer revisão. Outros falam que fez consertar uma peça quebrada. E aí eu não sei. O importante é que era para ela voltar, até hoje não voltou mais. A outra ambulância que tinha lá, segundo eles, quebrou, a ambulância está quebrada, ou veio fazer troca de óleo. Aqui em Rio Branco também ainda não voltou.
E acontece que ontem, uma paciente que eu já tinha conversado aqui com nobres colegas a respeito da saúde dessa mulher, que tem problema de obesidade mórbida e mora lá no polo do entroncamento. Inclusive me convidaram para mim fazer uma visita e eu estive visitando ela. A situação dessa mulher é muito séria. Ela pesa no mínimo, segundo ele, 260 quilos. Mas ao meu olhar, eu creio que ela dá mais. Ela está sofrendo com esse problema e não tem uma solução. Não tem saída. Ela mora ali naquele polo com apenas R$180 e ela e um filho. Não tem as mínimas condições. Eu estive aqui falando com meus colegas da Comissão de Saúde para ver se a gente tinha como fazer para conseguir um tratamento porque ela é jovem ainda. Mas ontem ela se sentiu muito ruim e a pressão subiu 28, eu não lembro, por 10, e teve que ser encaminhada para Rio Branco. Chegando no hospital não tinha nenhuma ambulância. Aí foi preciso esperar vir uma ambulância daqui de Rio Branco. E ela, segundo o irmão, me ligou para me dar uma olhada, dar uma assistência, que ela está aqui no pronto-socorro de Rio Branco. E aí, daqui a pouco, quando terminar a sessão, eu vou lá fazer uma visita àquela senhora que realmente está precisando. Mas eu me preocupo com o caso das ambulâncias lá de Chapuri. Por que ainda não voltou? Ainda não voltou para Chapuri. Porque, pelo que eu estou sabendo, não tem motorista. Só existe 2 motoristas. E aí, por isso que eles não estão levando essa ambulância para lá, porque chega lá, não tem motorista e ela vai ficar parada. Estão enrolando, dizendo que ela está aqui em Rio Branco, quebrada. Mas eu tenho quase certeza que ela não está quebrada. Ela está parada por falta de motorista. Porque antes o SAMU tinha 7 motoristas lá em Chapuri. E hoje só tem 2. Só tem 2 motoristas para dar conta. Trabalha um dia, folga o outro, no outro já está na ativa. Trabalha cansado, não tem descanso, colocando em risco a saúde dos pacientes e a própria dele mesmo. Então nós temos cobrado aqui constantemente. E tem pessoas concursadas que passaram no concurso esperando a vaga. E até esses dias ele me procurou: deputado, vê o que você pode fazer por nós. Nós fomos aprovados no concurso, fizemos o teste e até hoje nós não fomos convidados ainda. E está faltando motorista para o SAMU. Então por que não contrata? E com isso a ambulância só tem uma lá em Chapuri e ontem estava quebrada. Então o caso da saúde é complicado e não é por falta de cobrança. Nós estamos cobrando aqui direto e parece que ninguém está ouvindo, ninguém dá ouvido e fica por isso mesmo. Então fica aqui mais uma vez a nossa cobrança, o nosso apelo. Que essa ambulância de Chapuri, que volte para o município, que realmente nós fizemos essa indicação, fomos atendidos, mas ela veio para cá e não voltou mais. Falando também a respeito dos taxistas. Eu estive conversando, fui procurado pelo presidente dos taxistas lá da minha cidade. É complicado, deputada, que realmente eles me falaram que foi também acionado, foram multados, o carro foi guinchado e ele teve que pagar a multa de R$900. Então é complicado. Nós já estivemos fazendo esse debate aqui nessa casa, mas realmente não pode ficar por isso. Eles têm que tirar o sustento para a sua família, precisa do trabalho e aí estão sendo prejudicados com essas multas constantes. Não é só uma pessoa que foi multada, não, já foram várias. E nós precisamos fazer alguma coisa, deputado Weber. Como o senhor falou muito bem. E nós precisamos reunir, procurar resolver a situação dos taxistas, porque realmente nós vimos a dificuldade que eles estão enfrentando. Eles não podem pegar mais um passageiro aqui de volta, precisa voltar com os mesmos passageiros, e é difícil para eles manter seu trabalho
no dia a dia. Então nós temos que reunir outra vez, tentar resolver o problema desse taxista. Porque da maneira que está, com certeza estão passando dificuldade, estão vendo qualquer hora um ser acionado, ter seu carro preso, e aí está complicando a situação. Então fica aqui o nosso pedido, o nosso apelo, que realmente nós, deputados, não vamos deixar eles sozinhos nessa luta. Nós possamos acampar a luta junto com eles, que com certeza a gente vai ter que tirar uma solução. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Pedro. Essa presidência concede a palavra ao nobre deputado Jairo Carvalho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos na explicação pessoal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a imprensa, as pessoas da casa, os funcionários, a todos, muito bom dia. Senhor presidente, eu venho essa manhã com muita tristeza no coração e uma preocupação muito grande, porque eu tive uma triste notícia no dia de hoje e que é algo que deva preocupar muito todos os 24 deputados, que é a segurança pública do nosso Estado, que nós não podemos esquecer de falar nesse tema. Segurança pública do nosso Estado está precária, assalto todos os dias. No dia de hoje já houve um assalto ali na minha cidade, no município Senador Guilherme, e em todos os lugares do Estado é assalto todos os dias. E aí, pasme, senhoras e senhores, com a notícia que eu vou dar para Vossa Excelência nesta manhã. Acabei de informar dados oficiais ali do município de Porto Acre, na Vila do V, a população está pedindo socorro, porque no dia de hoje o secretário de Segurança Pública do Estado acaba de exonerar, senhores deputados, fechar a única delegacia, o único setor de segurança ali na Vila do V. Está fechando a população e na Vila do V, onde é um dos maiores índices de violência naquele município, deputado Antônio Pedro. Onde é composto Vila do V, Vila do INCRA, Tocantins 1, Tocantins 2. A delegacia está fechada, foram demitidos, saiu a Vila do V, SOS, Segurança Pública, socorro, governador. Nós pedimos aqui aos deputados, todos os deputados, vamos fazer uma força-tarefa para que isso não aconteça. Sabemos que a crise está assolando o nosso país e o nosso Estado também. Mas nós não podemos entregar a nossa população nas mãos dos bandidos. Não podemos entregar a população nas mãos da bandidagem nesse Estado. E além da Vila do V também, recebi a denúncia também que sairá deputados lá da Vila Campinas também. Se isso acontecer, meus caros colegas deputados, a população está entregue na mão da bandidagem. O povo da Vila Campinas também está apavorado com a notícia. Não terá mais na Vila Campinas a delegacia de Polícia Civil. Isso é grave, senhoras e senhores. Liguei hoje pela manhã para o secretário de Segurança. Ele não teve como me dar uma resposta concreta. Mas acabei de receber dados oficiais, que realmente é verdade. Vila Campinas e Vila do V estão saindo o policiamento daquela cidade. E nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos render a esta crise. Deputado Gerli, é um absurdo o que está acontecendo na segurança do nosso Estado. Temos que dar prioridade à segurança, à saúde. Não podemos nos curvar, não podemos nos entregar. Então eu peço aqui aos 24 deputados, ao presidente dessa casa, vamos reunir urgente com o governador desse Estado, com o secretário de Segurança, e não vamos deixar a população sofrer, senhoras e senhores. Vila do V, se ficassem, estão matando gente lá quase todo dia. Semana passada mataram um e penduraram ele, apregaram ele lá num poste da igreja.
Não podemos aceitar isso, senhoras e senhores. Temos que, urgente, tomar uma posição. Uma parte ao deputado Gelli. Deputado Jairo, é realmente preocupante essa informação, inclusive o deputado Weber já tinha trago aqui na tribuna também. Quando nós vemos isso acontecendo, fechamento de postos policiais, a população, em um primeiro momento, pensa o seguinte, que não há mais violência, já que fechou o posto policial, não precisa mais de polícia naquele local, é porque o índice de violência é zero ou praticamente zero, o que não é verdade. A violência está crescendo, crimes que antes eram restritos à zona urbana de Rio Branco, que é a capital mais desenvolvida, com maior aglomeração de pessoas, agora acontece no interior também, nos municípios. Sena Madureira, por exemplo, o roubo de veículos agora é uma constante, motocicletas principalmente. Os pais de família acordarem com meliantes dentro das casas, arrombam as casas, acordam as famílias com a faca no pescoço, está se tornando também constante. E o que nós vemos aí por parte da segurança pública é o fechamento de postos policiais. Eu não consigo compreender realmente, essa atitude do governo do PT. Parece que está jogando a toalha, dizendo, tomem conta, os bandidos podem tomar conta. Obrigado. Seja incluído o pronunciamento do deputado ao meu pronunciamento. Então, não podemos aceitar. Lá na Vila do V, essa semana passada mesmo, mataram um e apregaram lá num poste lá de energia da igreja presbiteriana. Estão apregando, estão crucificando o povo. A bandidagem está... Aí agora o posto policial, o único posto policial que tem lá, o secretário fecha. Diário oficial, né? Está aqui, pronto. Dados oficiais. Está aqui no Diário Oficial, o anúncio aqui. Tá certo, senhor? Então, isso é grave. É gravíssimo, senhoras e senhores. A gente fica sem palavra, deputado Antônio Pedro, quando a gente vê um absurdo desse acontecer. Porque a segurança no nosso estado está precária. Vamos sim, com certeza, nós, todos os deputados, porque essa não é uma bandeira partidária, é a população acriana, deputado. Nós repudiamos aqui essa atitude, esse acontecimento. Nós repudiamos. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Essa presidência concede a palavra ao nobre deputado Janilson Leite. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos na explicação pessoal. Obrigado, senhor presidente. Volto nas explicações pessoais. Somente para fazer alguns registros, nós que acabamos de receber aqui nas nossas comissões do Sindicato da Saúde, dizer que nós voltaremos também hoje a sentar com o sindicato médico, para renegociar as questões que estavam pautadas já, que vinham sendo discutido, houve uma interrupção, houve a possibilidade de se deflagrar uma greve médica e nós realizamos uma audiência pública com a participação da CESACRE, com a participação do Sindicato Médico, do CRM, do Ministério Público Estadual, onde se repactuou esse processo de negociação e hoje nós começaremos na verdade, retomaremos as conversas entre Sindicato Médico, Governo do Estado, com a presença da ALEAC e também com a presença do Ministério Público. Queria aproveitar também para parabenizar todos os médicos, sobretudo a direção do sindicato, que teve uma decisão, através de sua assembleia, de não fazer greve e retomar as negociações no sentido de chegar a algum entendimento, de melhorias tanto nas condições de trabalho, como também na questão salarial. Então, queria aproveitar essas explicações pessoais para fazer esse registro. Registrar aqui também que o nobre deputado Luiz Gonzaga fez uma fala, ressaltando aqui a questão da Operação G7,
e não foi bem claro na sua fala, né, deixando meio que nebuloso, né, na sua fala, que de repente poderia ser processos novos dessa nova gestão. Né, só registrar aqui que esse processo está rolando, que é referente lá atrás ainda, não tem nada de novas denúncias, está só sendo apurado o que lá atrás estava já sendo apurado. Então, assim, porque às vezes o cabra requenta, né, aqui uma pauta sem explicar exatamente o que estava acontecendo e você tem a impressão que de repente são novas denúncias, novos processos, e não é isso. A Justiça está tratando como tem que tratar as denúncias que foram feitas lá atrás. Feito o registro, era isso para o momento, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Janilson Leite. Essa presidência declara encerrada a presente sessão, mas convida os deputados para uma reunião no centro do plenário para decidirmos temas importantes do Poder Legislativo.